Hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre calvinismo, hipercalvinismo e o arminianismo. O nosso estudo mostra que a Bíblia ensina que o homem é caído e eticamente totalmente depravado. Isto não quer dizer que o homem não é um agente moral livre. Significa que ele tem total inabilidade quando diz respeito a questões espirituais. Hipercalvinismo. Tanto o hipercalvinismo como o arminianismo erram em suas tentativas de tratar com a doutrina bíblica da soteriologia, por exemplo. Esses dois sistemas são diametralmente opostos um ao outro. O primeiro erra em uma série de fatores básicos da teologia, numa direção, e o outro erra em outros conceitos bíblicos numa outra direção. O hipercalvinismo, como o nome indica, é uma perversão do calvinismo. Ele vai além, por isso que é hipercalvinismo. Ele enfatiza a soberania de Deus na eleição em detrimento da responsabilidade do homem, em sua tentativa de exaltar a honra e glória de Deus, né? O hipercalvinismo enfatiza tanto a eleição e a graça irresistível, que acaba meio que eliminando essencialmente a necessidade de evangelizar, ou seja, aquela coisa, uma vez salvo, salvo para sempre. A vontade secreta de Deus é tão acentuada que a vontade revelada é desenfatizada, ou seja, não há ênfase. O resultado é uma visão truncada do calvinismo. É por isso, como disse anteriormente, hipercalvinismo vai além do que Calvino ou calvinismo ensina. Duas coisas precisam ser mencionadas, né? Primeiro, devemos deixar claro que a eleição não é salvação. Esse é um ponto. A eleição é para Cristo, em quem há salvação. Portanto, é uma perversão do calvinismo bíblico, né? E isso precisa ser bem entendido por nós que estudamos a palavra de Deus. Um outro, porém, em segundo lugar, devemos observar também que na história recente, alguns teólogos têm procurado, de maneira superficial, acreditar o hipercalvinismo como uma manifestação do supralapsarianismo, né? Em outras palavras, né? Explicando isso, eles dizem que é uma visão supralapsariana da ordem lógica dos decretos de Deus. Requer uma crença hipercalvinista. Isso simplesmente não é a verdade. Historicamente, o supralapsarianismo foi a visão de João Calvino e de muitos outros teólogos calvinistas, né? O arminianismo, por outro lado, acentua a capacidade do homem em seu estado caído, em detrimento da soberania de Deus. No esquema arminiano, o homem não é totalmente depravado, não é totalmente depravado. Esse totalmente faz uma grande diferença. Ele ainda tem a capacidade de responder ao chamado evangelho, enquanto o calvinista ensina que a regeneração precede a fé. O arminianismo ou o arminiano alega o oposto disso. Uma vez que o homem responder em fé ao chamado Espírito, então Deus regenera o seu coração. Como visto, isso não está de acordo com a revelação bíblica. A incapacidade total significa incapacidade total. Se nós observarmos em Romanos capítulo 8, versículo 78 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, né, nós vamos observar isso. É importante observar que a Bíblia ensina que a fé salvadora é um dom de Deus, como Efésios 2:89.
A fé é um fruto do Espírito, mas nem todos os homens têm a fé salvadora, né? O arminianismo ele aparece em várias matizes e cores, e há visões variantes dentro do próprio sistema arminianista. O arminianismo puro afirma, primeiro, o homem não perdeu a capacidade de responder em fé ao Evangelho, ele não está morto em pecado. Segundo, a eleição é condicionada à resposta do homem, né? O homem ele responde a esse chamado, né? O chamado do Evangelho é baseado na presciência ou pré-conhecimento de Deus, né? Terceiro, a expiação de Cristo é universal em propósito, isto é, Cristo morreu por cada e toda pessoa que já viveu. Quarto, a graça de Deus no chamado eficaz do Evangelho é resistível, não irresistível como no calvinismo. A vontade do homem é elevada acima do poder da vontade de Deus. E quinto, as pessoas regeneradas, elas podem cair da graça. Esse é um conceito muito complexo, em outro vídeo nós vamos falar sobre isso. Ou seja, é como se o poder do homem viesse a sobrepujar a capacidade de Deus de salvar. Muito complicado isso, né? É por essas questões que o arminianismo, às vezes, existem tantas questões que envolvem o arminianismo, hipercalvinismo, calvinismo. É bem complexo o assunto. É claro que a gente está sendo bem básico aqui, falando sobre essas três variantes teológicas, né? Indo agora para o calvinismo, os calvinistas confessam que o principal teólogo da igreja do primeiro século foi o apóstolo Paulo, né? Eu acredito também. Cremos que seja assim, né? E acreditamos assim. Por exemplo, vamos pegar aqui. Nos primeiros anos, por exemplo, as doutrinas desenvolvidas durante o tempo de Santo Agostinho, lá por volta de 354, 430 depois de Cristo, uma das maiores mentes teológicas e filosóficas que Deus já deu à igreja. Agostinho foi tão fortemente calvinista que João Calvino referia a si mesmo como um teólogo agostiniano. Isso que Agostinho foi bem antes, ou seja, Calvino, que foi bem depois, se considerava um teólogo agostiniano porque ele se simpatizava com a ideia de Agostinho. E a teologia de Agostinho dominou a igreja por um milênio durante esse período da Idade Média, né? No caso de 400 a 1500 ali depois de Cristo, um período muito complexo para a igreja, que estava em formação como instituição. Perdão. Wycliffe e John Hus adornaram o cenário teológico também nesse período de conceitos e de defender ideias de Santo Agostinho, né? E defendida bem, né? São muitos nomes, né? Os puritanos ingleses foram calvinistas. Thomas Cartwright, Thomas Goldwyn, John Owen, John Bunyan, todos calvinistas. Enfim, nós falando dessas questões, né, de calvinismo, hipercalvinismo, arminianismo, dando um conceito aqui bem básico a respeito disso, né, um contra o outro, vamos dizer assim, nas questões de defesa da teologia de um ou de outro. O que nós temos que ter em mente, depois dessa visão bem breve sobre essas três questões, como por exemplo, vamos dizer aqui, os 5 pontos do arminianismo, tem também os 5 pontos do calvinismo, né? As ideias lá dos remonstrantes, da questão arminiana ou do sínodo de Dort, enfim, uma série de questões, né? Que se nós tivéssemos tempo, poderíamos falar aqui sobre muitas outras coisas dentro dessa visão aí. Mas o que eu quero dizer, em tese, é que nem Armínio, nem Calvino derramou seu sangue por nós. Jesus derramou seu sangue por nós. Eu recebo mensagens de pessoas defendendo teses calvinistas, outras pessoas defendendo teses arminianas, e eu não defendo ninguém, porque quem me defendeu na cruz foi Cristo.
Ele me defendeu na cruz. Ele disse, eu sou com esse. E ele me faz ter a condição de estar aqui falando para você isso. Então você que defende uma tese ou outra, você que é arminiano, geralmente nas igrejas mais pentecostais, que aderem ao conceito arminianista, ou nas igrejas mais reformadas e tradicionais que preferem o calvinismo, você que perde seu tempo, me perdoe dizer, defendendo uma situação ou outra, uma vertente teológica ou outra, essas duas pessoas não defenderam você em nada. Jesus nos defendeu e nos defende até hoje. Então nós temos que ter essa visão. Pessoas, irmãos que não falam com outros irmãos por questões teológicas e às vezes nem conhecem de fato os conceitos de Armínio e de Calvino, defendendo teses às vezes incompreendidas a respeito da salvação, como eu falei, da soteriologia, da eleição, da predestinação, da graça irresistível, do pecado, enfim, uma série de questões, né? Então, fica essa palavra, é um conceito bem básico da questão, mas pense, quem nos defendeu foi Cristo. Quem nos defende hoje ainda é Cristo. Ele é quem morreu na cruz. Cristo não é um teólogo, Cristo é o nosso Salvador. Então, esse breve comentário sobre calvinismo, hipercalvinismo e arminianismo, para você entender essas vertentes. São vertentes. Os dois têm razões, os dois estão errados. Quem tem razão e quem está certo eu sei, Cristo Jesus. Então fique com essa palavra, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Continue aqui conosco no nosso canal. Se inscreva aqui, clique no sininho, se inscreva aí para você ir recebendo nossas mensagens, nossas reflexões e com certeza sempre um vídeo novo e diferente para você. Que Deus em Cristo possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus.